Seja muito bem-vindo à terceira parte do Show de Notícias. E é com o Xerife Penas que ficamos nos próximos minutos. Xerife Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Xerife Penas. Com pressa, ficou 25 dias no corpo de uma doente. Este é mais um caso de negligência médica que aconteceu num hospital em Portugal. A Elizabeth sofria de pedra na vesícula. A Elizabeth recorreu aos serviços do Hospital de São José, em Lisboa. Este hospital facilmente chegou à conclusão que a doença da Elizabeth era pedra na vesícula. Até aqui, tudo normal. Fizeram-lhe os exames necessários, fizeram-lhes todos os testes necessários e a equipa médica decidiu: vamos ter que a operar. Elizabeth, a senhora de facto tem pedra na vesícula, disse-lhe o Dr. Manuel Vasconcelos. Mas acalme-se, isto é um caso que é facilmente tratável, é uma pequena cirurgia e a senhora nem sequer precisa de ficar internada. Pois bem, até aqui tudo normal. Mas se este fosse um caso normal, uma operação cirúrgica normal, eu não traria aqui este caso. O problema é que aconteceu aqui um grande problema mesmo, um grande problema. A Elizabeth foi operada. O Dr. Manuel Vasconcelos, com o seu colega José Matos, foram os responsáveis por esta operação cirúrgica. Mas havia também uma enfermeira. Esta enfermeira responsável por dar toda a assistência a esta equipa médica terá falhado. A Marina Rocha é o nome desta enfermeira. Marina Rocha não cumpriu com todos os preceitos. A Marina Rocha errou. Dizem as normas da Direção-Geral de Saúde e as normas de uma operação cirúrgica que, quando são necessários, e são sempre necessários, utensílios médicos, tem que haver três pessoas a conferir tudo. As três pessoas têm que conferir tudo. Com peças, os utensílios médicos, aquelas ferramentas que são utilizadas no início da operação e no fim da operação. Mas então, como é que o erro foi possível? Pois é. A Marina Rocha conferiu tudo. Os médicos acreditaram nela, mas ela esqueceu-se de conferir no final da operação o número de compressas que foram utilizadas nesta operação cirúrgica. Os médicos confiaram nela, erraram. Quando terminou a operação, há uma compressa que ficou lá dentro. A Elizabeth, passado alguns dias, começou a sentir-se mal. Vai novamente ao hospital. Mas o que é que eu tenho? Eu não estou bem. Estiveram a vê-la novamente. Não, isto está tudo dentro da normalidade. Mas passou um dia, passaram dois, passaram-se 10, 15, 20. E aos 25 dias ela vai novamente ao hospital e diz: eu não estou bem.
Eu tenho fortes dores. Eu não estou bem, Sr. Doutor. Eu não estou bem, Sr. Doutor. E então resolveram, e através de uma radiografia perceberam que tinha ficado lá uma compressa. Felizmente, para a Elizabeth, isto não trouxe danos de saúde. Mas fica o aviso. Cumpram sempre as normas. Cumpram sempre as normas. Eu sei que ser médico é uma profissão à parte. Há profissões em que se errar pode não ser tão mau. Mas errar numa operação cirúrgica pode ser a morte daquela pessoa. Este caso está a ser investigado pelas autoridades competentes e sobre ele o xerife Penas falou, está falado. Agora, mais um caso de negligência pura. Uma festa de anos termina com várias pessoas no hospital. É verdade. Uma festa de anos terminou com várias pessoas no hospital. E sabem porquê? A casa caiu. É isso mesmo, a casa caiu. Uma parte da casa caiu. O soalho da sala onde estavam todos os convívios a saltar, a dançar, a brincarem todos uns com os outros, a conviverem, por uma festa de anos que lá acontecia, e de um momento para o outro dá-se a derrocada e toda a gente vem parar à casa de baixo. Seriam pessoas a mais que estavam a exercer pressão na placa de sustentação do prédio? Será que estavam todos a saltar ao mesmo tempo e a placa não aguentou? Como é que a sala do terceiro andar vem parar ao segundo? Sabem porque é que eu estou a dizer que foi mais uma vez negligência? Sabem porquê? É que o dono do segundo andar fez obras e não chamou os técnicos competentes, fez obras pela sua livre vontade, o seu livre-arbítrio. Não sabia o erro que estava a fazer. E sabe o que é que ele fez? O dono do segundo andar aumentou um compartimento da sua casa e retirou-lhe uma parte da parede que sustenta o prédio. Pois é, por acaso foi só aquela sala que veio abaixo, mas podia ter vindo o prédio todo. Podia ter vindo o prédio todo. Retiraram a parede de sustentação do prédio e a sala do terceiro andar veio abaixo. Por que é que as pessoas fazem isto? Por que é que as pessoas fazem isto? Pois é, não pensam. E se calhar houve técnicos que os ajudaram a fazer. Como é que um técnico tiveram que serrar o ferro da placa? Como é que um técnico vai lá e consente fazer uma coisa daquelas sabendo que estava a pôr em causa a segurança de todo o prédio? Como é que isto foi possível fazer-se? Pois é, as autoridades competentes foram fazer uma inspeção e facilmente perceberam o que é que tinha acontecido. Espera agora o xerife Penas, que o caso que vai ser resolvido em tribunal, que as pessoas que foram hospitalizadas, que felizmente não morreram por mero acaso, as pessoas que estavam a dormir no resto do chão também não morreram por mero acaso. Mas espero ao xerife Penas que este caso sirva de exemplo a quem às vezes quer fazer umas obras em casa. Cuidado com as obras que se fazem assim. Cuidado! Chamem, consultem os técnicos, chamem engenheiros, vejam bem se não estão a pôr o prédio em perigo.
as outras pessoas que moram por cima dos andares superiores. Este caso aconteceu em Peniche. Espero que sirva de exemplo para todas as pessoas que moram em apartamentos. Espero que sirva de exemplo para todas as pessoas que moram em apartamentos. Não façam obras assim, por amor de Deus. Sobre este caso, o xerife Penas falou, está falado. Adeus. Xerife Penas falou, está falado. Seguimos agora com a síntese do desporto. Está instalada a polémica na edição deste ano do Rally de Portugal. O finlandês Mikko Hirvonen foi o mais rápido a cumprir os quase 1.600 km, divididos por 22 provas de classificação, mas a organização desclassificou o piloto da Citroën devido a irregularidades na embreagem e no turbo do carro. Desta forma, o norueguês Mats Ostberg, da Ford, foi declarado o novo vencedor da prova. Entretanto, o Citroën já anunciou que vai recorrer da decisão dos comissários desportivos, o que suspende para já as classificações. O Sporting venceu este domingo a Taça de Portugal de handball, depois de bater o Futebol Clube do Porto por 26-25. A partida realizada no pavilhão municipal Dr. Eduardo Mancinho, em Tavira, foi muito equilibrada e ao intervalo ambas as formações estavam empatadas a 13 golos. Na segunda parte, os sportinguistas foram mais felizes e tiveram no guarda-redes Hugo Figueira a figura do encontro. Pedro Solha, do Sporting, foi o melhor marcador do jogo, com 7 golos apontados, dando assim um contributo importante para que a equipa de Alvalade erguesse a 13ª Taça de Portugal da história e a primeira nos últimos 7 anos. Também este domingo houve mais uma final da Taça de Portugal, mas em voleibol. Nesta feita, o Benfica superiorizou-se à Académica de Espinho por 3-1, com os parciais de 21-25, 25-12, 25-16 e 25-15. Na final realizada no pavilhão Multidesportos de Coimbra, assistiu-se a uma final praticamente de sentido único, com a equipa de José Jardim a ser inferior apenas no primeiro parcial. O Benfica revalida assim o título conquistado na época transata e soma agora 14 taças de Portugal. Seguimos com o comentário futebolístico deste fim de semana. Como habitualmente, à segunda-feira, temos a Cancela Moura neste show de notícias. Muito boa tarde. Boa tarde. Mais uma semana, mais um líder. O Sporting de Braga aguentou-se apenas uma jornada no primeiro lugar. Nesta semana, o Flogo Porto regressou à liderança, beneficiando também da vitória do Benfica sobre o Braga. Já lá vamos. Para já, Cancela Moura, o jogo no Dragão. O Flogo Porto venceu por 2-0 o Olhanense, numa exibição, parece-me a mim, bem mais agradável do que as últimas da equipa de Vítor Pereira. O resultado que poderia ter sido mais dilatado não fosse a enorme exibição de Fabiano Freitas, o guarda-redes do Olhanense. É verdade. Mas antes de irmos ao futebol com o Porto, eu gostava de dizer que acho que é um registro interessante. Nós estamos a 5 jornadas do fim e, pela primeira vez em muitos anos, existem 3 equipas separadas por 2 pontos, que eu acho que vão ser extremamente interessante para este final de campeonato. Julgo por demérito, também muito de mérito do Benfica, que já teve uma vantagem bastante gorda em termos pontuais, mas julgo que isto veio trazer um grande condimento a esta ponta final do campeonato. E na próxima jornada, julgo que também será importante. E é um caso único na Europa, nesta altura. Também é verdade, e agora nesta próxima jornada vai haver um Braga Futebol Clube de Porto e um Sporting Benfica, que portanto, eu penso que poderão ser determinantes. E, portanto, relativamente ao Futebol Clube de Porto, de facto concordo, o guarda-redes Fabiano já, na primeira volta já tinha sido o responsável pelo empate do Porto em Lyon e defendeu um penalti e a recarga desse penalti ao Hulk, e portanto e ameaçava exatamente no Dragão fazer outra vez aliás fez uma exibição fantástica, mesmo do ponto de vista desportivo. O jogo foi enorme e o Futebol Clube do Porto poderia de facto ter chegado ao intervalo com 3-0 com relativa facilidade. O Hulk foi dos mais inconformados logo no início, desequilibrou completamente as operações e de facto quer o Maicon, quer o James Rodrigues tiveram ali duas perdidas que eu acho mais escandalosas, e depois o golo do Lutos aos 24 minutos penso que veio serenar portanto aquela intranquilidade que eu acho que o Futebol Clube do Porto não revelou neste jogo, porque eu acho que era um jogo mais proativa dos Dragões. Admito que sim, mas o adversário também era mais fácil, também não penso que não tinha fragilidades do ponto de vista defensivo
que eu acho que foram um bocadinho supridas por parte do guarda-redes, mas julgo que, apesar de tudo, ajudou o Futebol Clube Porto a superar aquela intranquilidade e aquela irregularidade que se tem revelado nos últimos jogos. Acha que o Futebol Clube Porto, com esta vitória, indo à frente do campeonato a Braga, vai mais confiante? Acredito que sim. Aliás, o Futebol Clube Porto, o Braga ou o Benfica, se quiserem efetivamente chegar a ser campeões e sagrar-se campeões, qualquer um deles tem que agora, nesta parte final, não ter receios relativamente ao resultado propriamente dito, à forma como eventualmente deva chegar ao primeiro lugar. É óbvio que o Futebol Clube Porto, perdendo em Braga, irá complicar primeiro as contas do campeonato, e julgo que o Braga ficará numa posição, penso eu, privilegiada, porque o desfecho do Sporting com o Benfica é sempre imprevisível e o Braga pode, de facto, também retirar dividendos dessa situação, embora todos saibamos que a última jornada vai ser um Sporting Braga e, portanto, tudo isto acaba por ser muito imprevisível relativamente aos desfechos de confronto direto. Neste particular, penso que o Futebol Clube Porto levará um bocadinho de alma mais para Braga, porque vai ser um jogo muito difícil, aliás, como aconteceu neste fim de semana no Benfica-Braga. Aliás, foi exatamente na Luz Cancela Moura que se jogou aquele que foi o grande jogo desta jornada, o Benfica-Braga, que acabou com a vitória do Benfica, mas com um Braga a um alto nível. Pareceu-lhe que o Benfica foi o justo vencedor desta partida? Eu não diria que teria sido o justo vencedor. Julgo que o Leonardo Jardim esteve muito bem a dizer que o resultado mais justo teria sido um empate. Portanto, antes mesmo dos 90 minutos, ou até aos 90 minutos estava... Mas o jogo joga-se até ao fim e, portanto, o tempo de compensação também conta. Aliás, tanto assim é que o Sporting também ganhou precisamente em tempo de compensação. Mas é importante retirar daqui que foi uma vitória muito difícil, como se adivinhava. O Braga vinha de 13 vitórias consecutivas e eu julgo que isso seria condimento suficiente para o Benfica estar avisado do melhor futebol do Braga. É importante aqui que se diga que o Braga também ostentou o seu melhor futebol. E qual é o seu melhor futebol? A sua estratégia é ter uma boa linha defensiva, um bom posicionamento defensivo, estar muito preocupado para partir em transições rápidas, quer o Mossoró, quer o Hugo Viana, quer o Hélder Barbosa, e, no fundo, dar o domínio à equipa adversária. Que foi isso que aconteceu na Luz. Não têm qualquer problema de entregar o meio-campo ao adversário, foi o que aconteceu, e depois estas transições rápidas fazem o desequilíbrio. E que tem um homem rápido como o Lima na frente, o que facilita as coisas. Evidentemente, aliás, quer o Lima, quer o Mossoró, cada um na sua parte, falharam por duas vezes nestas transições rápidas o golo em frente ao Artur Moraes. Portanto, se o Braga tivesse partido numa vantagem, eu acredito que efetivamente teria sido muito difícil ao Benfica ter equilibrado a partida. Eu quero dizer que o Braga reagiu muito bem ao golo do Benfica e 4 minutos depois empatou o jogo. Portanto, o Benfica teve o mérito também de não claudicar num momento particularmente difícil, e há aqui um mérito muito grande por parte quer do Gaetan, quer do Bruno César, que fizeram uma excelente jogada de envolvimento, e foi um golo com muita classe, com uma bola muito bem colocada. Eu penso que o Benfica, apesar de tudo, teve alguma estrelinha, mas, enfim, justificou, porque marcou mais um golo, mas se o jogo terminasse num empate, não teria sido nada escandaloso, pelo contrário, porque o Braga, de facto, bateu-se como um campeão. Li muitas opiniões que diziam que o Benfica, nesta altura, está algo desgastado, também decorrente do ciclo de jogos que tem, está a meio de um ciclo muito importante na época. Também sentiu isso ao ver o Benfica, que essencialmente nos últimos 20 minutos do jogo houve alguma quebra física? Eu admito que, nesta altura, se começa, de facto, a verificar alguma quebra física. Estamos a falar de jogos seguidos, mas não são jogos seguidos contra equipas como a Feirense, o Olhanense, a Académica, onde até o Benfica, em alguns destes, sentiu algumas dificuldades. Estamos a falar de encontros ao mais alto nível. O Benfica já fez 2 eliminatórias com o Zenit e agora o Chelsea meteu-se entre os jogos do Futebol Clube Porto, do Sporting, do Braga. Quer dizer, necessariamente o Benfica apresenta-se agora com esse desgaste. Agora sim, penso que é possível dizer-se com esta sucessão de jogos, com este grau de dificuldade, de competitividade, mesmo ao nível da Liga dos Campeões, que o Benfica, obviamente, que estará mais desgastado. Mas isso não pode servir de desculpa, porque se o Benfica chegou até aqui foi por mérito próprio e agora... E está numa posição invejável para muitos clubes. E é um momento essencial, por exemplo, acho que o Benfica
talvez por fatores externos ou alheios ao próprio jogo, acabou por desperdiçar 5 pontos de avanço que eu acho que seriam fundamentais para chegar a esta fase e então sim Muito ir gerindo. confortável, mas agora... Seria muito confortável agora para fazer gerir então essa vantagem. E eu acho que os perdeu precisamente com equipas perfeitamente acessíveis, como o Olhanense ou a Académica. Daqui a pouco já vamos precisamente... O do Benfica está envolvido e também sobre a Liga Europa, que esta semana tem então 2 jogos decisivos para as equipas portuguesas. Ainda em relação ao campeonato português, o Sporting foi à Marinha Grande vencer o União de Leiria por 1-0 num jogo que teve horas extras. Houve uma falha elétrica, houve mais 15 minutos de jogo e o Sporting foi nesse período que chegou ao gol. Eu penso que o Sporting deve, sobretudo a vitória, a este último quarto de hora, que efetivamente o jogo teve. O último que eu diria que foi perfeitamente justificado, mas que julgo que aquele recomeço deve ter dado alguma alma para que efetivamente o Sporting pudesse ter chegado à vitória. Mas foi um 11 quase atípico do Sporting. É verdade, o Sporting jogou sem meia equipa, voltou a apostar em André Martins, em Evaldo, em Diego Rúvio, deixou o Bolswinkel no banco, deixou o Secas no banco. Penso que é alguma estratégia também de gestão do próprio plantel. Exatamente, para poupar. Penso que o Sapinto é capaz de ter feito uma análise pré-jogo que o levou a compor uma equipa de modo diferente. Julgo que foi bem visível, o jogo foi muito fraco. A União de Leiria é uma equipa perfeitamente acessível, penso que será uma das duas que ficarão nos últimos lugares, porque efetivamente não se vê grande rasgo, não se vê grande alma para dar a volta à forma de jogar e àquela fragilidade toda. Foi quase uma equipa inoperante do ponto de vista atacante. Por exemplo, o Giannini estava no banco, entrou, mas julgo que aquele pendor atacante ou aquelas transições rápidas que o União de Leiria mostrou na primeira fase, no primeiro terço do campeonato, penso que perdeu-se completamente. Julgo que foi um jogo de facto atípico. O facto, Cancelo Amor, o facto de o Sporting no campeonato ter apenas o objetivo de ultrapassar o Marítimo e ficar no 4º lugar, terá contribuído também para esta gestão de Sapinto? Admito que sim, porque repara, neste momento só o Benfica é que tem competições para além daquelas, para além da Liga propriamente dita, e portanto eu julgo que o Sporting continua a fazer jogos muito difíceis, muito irregulares, sem criar grandes oportunidades, e eu penso que também podia ser uma forma de sacudir um bocadinho o plantel, no sentido de... Mas também terá a Liga Europa quinta-feira. É verdade. Portanto, houve em Sapinto essa... Também admito que no subconsciente tenha acontecido isso, aliás, porque o jogo acabou por ser ditar um resultado um bocadinho difícil para o Sporting e, portanto, admito que o próprio treinador já tenha no seu subconsciente alguma dessa preocupação. Mas o campeonato continua a ser muito difícil para o Sporting. O Sporting está a 1 ponto do próprio Marítimo e, portanto... O Marítimo que não desarma nesta luta. É verdade, e aliás julgo que até tem alguma vantagem porque vai haver estes confrontos diretos do Sporting com o Benfica e com o Braga. Eu penso que o próprio Marítimo pode consolidar a sua melhor classificação de sempre. Em caso de igualdade tem vantagem porque venceu na Madeira em Alvalade. Para além disso. E, portanto, eu julgo que o jogo ontem acabou por revelar outra vez uma certa falta de ambição do próprio Sporting. A ajudar a isto, eu julgo que o União de Leiria, a jogar num bloco baixo, só com preocupações defensivas, acabou por não fazer salientar maiores dificuldades do Sporting. Mas penso que o Sporting, de facto, esteve, outra vez, muito, muito longe daquilo que se quer de um plantel como o Sporting. O único fator positivo é que, efetivamente, desde 30 de outubro que não ganhava fora e fez uma vitória fora, é o que pode, eventualmente, moralizar um bocadinho a equipa. Mas as unidades do Sporting, mesmo aquelas que entraram depois, talvez só com a exceção de Secas, o Bolswinkel, quer dizer, todos eles estão a revelar, talvez o Insua, com outra exceção, porque revela jogou muito mais, jogou o Evaldo à esquerda, portanto, mas eu julgo que revelou o Insua a sua raça, que tem, de facto, uma fibra bastante grande em campo, mas que, tirando as exceções, acaba por ser uma equipa quase sem incomodar o adversário. Vamos agora olhar para as competições europeias na Liga dos Campeões. O Benfica perdeu em casa frente ao Chelsea por 1-0, o que torna o acesso às meias finais um pouco mais complicado. Ou tudo pode acontecer, Cancelo Amor? Eu julgo que o futebol do Chelsea é um futebol aberto, julgo que nenhuma das equipas vai jogar para empatar. O Benfica, se tivesse efetivamente empatado a 1 bola,
o resultado ou a exigência seria a mesma, teria sempre que marcar fora, e portanto o Benfica naturalmente não se pode intimidar em Londres, como efetivamente o Chelsea aproveitou em Lisboa da melhor maneira, com uma eficácia tremenda, porque no fundo não teve grandes oportunidades de golo, mas aquela que teve acabou por concretizar. Aliás, foi uma falha clamorosa de um jogador que costuma ser extremamente implacável, que é o Luizão, e acabou por ditar o resultado. Aliás, o Benfica teve uma perdida do Cardoso, um golpe de cabeça que provavelmente, se tivesse chegado à vantagem, o resultado obviamente não Mas teria há esperança sido para os benfiquistas na próxima quarta-feira? Eu acredito que sim, porque eu acho que do ponto de vista desportivo, o Chelsea é uma equipa inglesa que jogará de modo aberto. Difícil, como é habitual em Inglaterra. O ambiente em Inglaterra é sempre difícil, qualquer que seja o campo. Eu lembro que a última vez que o Benfica esteve numa situação destas, já foi com o Liverpool, já foi com o Manchester United. Eu julgo que o Benfica também estará preparado para esses ambientes. E tem-se dado bem também. E às vezes as transições rápidas acabam no Benfica, os contra-ataques, se todos os elementos do Benfica estiverem a jogar ao seu melhor nível, poderão ditar efetivamente alguma reviravolta. Embora seria muito mais fácil se o Benfica tivesse levado uma vantagem e não tivesse... Pelo menos a não desvantagem, não é? Apenas um sublinhado também para o Sporting, que está na segunda prova mais importante da UEFA. Venceu 2-1 o Metalist, vai à Ucrânia na quinta-feira. Que hipótese é que tem os Olha, o Sporting foi uma pena, porque eu acho que foi sobretudo uma excelente segunda parte. Acabou por ter uma vantagem de 2 golos que era importantíssima para isso. Aquele penalti veio complicar um pouco as coisas. Mas aquele penalti, provavelmente, eu julgo que o Sporting entrou em descompressão no último quarto de hora e acabou por criar algumas dificuldades a si próprio. Isto é, do ponto de vista do resultado, o resultado estava feito. Era melhor ter ponderado aquele ímpeto atacante que o Sporting teve na parte final do encontro, ter segurado a vantagem, que eu penso que aí houve, como eu digo, alguma euforia, alguma falta de experiência do ponto de vista... Deste plantel. Exatamente. Moura, até 2 a 8 dias, exatamente, vamos comentar estes e outros jogos. Muito obrigado e até para a próxima semana. Partimos para aquele que é o nosso último intervalo de hoje. Até já. Até já.